Oi crianças, tudo bem? Vamos para a nossa aula de geografia de hoje. Então, em geografia a gente está estudando agora sobre os povos africanos, né? Vimos dos lugares da África de onde eles vieram para o Brasil, de onde eles foram retirados, né? Estudamos um pouco sobre esse tráfico de pessoas, né? Que era feito de maneira muito precária em navios que maltratavam muito essas pessoas. Então, eles sofriam muitas violências, muitos problemas, né, de saúde nessas viagens também, e muitos deles acabavam morrendo dentro dos navios chamados de navios negreiros, e quando chegavam aqui eram muito humilhados, torturados, né, tratados pior que animais. Então esse tráfico é o comércio ilegal, o comércio proibido de pessoas, né? Naquele tempo não se considerava tanto isso. Hoje em dia que está mais controlado esse tipo de coisa. Então nós vimos ali as rotas, né, que seguiam, então o tráfico de africanos para o Brasil. O Brasil foi um dos países que mais teve povos africanos, né, feito escravos. Então nós vimos aqui que mais recebiam escravos eram Rio de Janeiro, Salvador e Recife. Falamos também que a escravidão desses povos no território brasileiro durou mais de 300 anos, ou seja, o Brasil foi descoberto no ano de 1500 e logo mais já foi começado a trazer os povos africanos para trabalhar como escravos. E essa escravidão terminou só em 1888, né? Então, 388 anos depois do Brasil ser descoberto. Então, aí acabou com essa escravidão porque a princesa Isabel, filha do imperador Dom Pedro II, estava na regência e ela assinou, né, a liberação então da escravidão. Ela deu a liberdade, né, para os escravos. Então foi chamada de Lei Áurea, essa lei que libertou os escravos da escravidão. Mas como eu falei para vocês, mesmo assim eles continuaram por aqui, porque eles não tinham como voltar, eles não tinham dinheiro para voltar para a África, né? Era uma viagem longa de navio, eles não tinham dinheiro para comprar suas passagens. A maioria deles já era nascido, né, no Brasil até, porque eram filhos de escravos, netos de escravos trazidos. Então a maioria deles já era nascido aqui. Só os que tinham chego mais recente poderia ser que não fossem nascidos no Brasil. Mas mesmo assim eles não tinham como, por que voltar, né, para a África. Então eles acabaram ficando por aqui, muitos deles morando nas próprias fazendas, continuaram a servir os seus senhores, né, chamados assim, apenas pela comida e um local para dormir, porque os fazendeiros precisavam de mão de obra, né, se bem que a mão de obra europeia também veio suprir depois, quando acabou a escravidão, né? Esses europeus que chegaram também vieram para suprir nesse trabalho, mas mesmo assim muitos deles continuavam nas fazendas trabalhando apenas pela comida, porque não tinham o que fazer, não tinham para onde ir, não tinham onde morar. Então era difícil conseguir, né, trabalho e tudo mais. Então, o maior símbolo da resistência desses povos eram os quilombos. Os quilombos eram lugares organizados para abrigar os escravizados que buscavam liberdade. Então, vamos falar um pouquinho das comunidades quilombolas. As comunidades quilombolas são as terras onde habitam os descendentes de africanos que buscam preservar a cultura, as tradições e as técnicas herdadas de seus antepassados. Muitas dessas comunidades estão estabelecidas onde antes existiam antigos quilombos. Vocês conhecem a comunidade quilombola aqui de Palmas? Palmas tem comunidade quilombola. Então, se alguém já foi na escola quilombola, assistiu alguma apresentação, ela fica no bairro do Rocio, né? Então tem a escola quilombola, a comunidade quilombola lá. Então são pessoas que são descendentes, né, de escravos, de antigos escravos. É claro que os que moram ali hoje, nenhum deles foi escravo, mas ou são netos, bisnetos de escravos, então são remanescentes, né, dos quilombolas. De acordo com a Fundação Cultural Palmares, o Brasil conta atualmente com cerca de 2.958 comunidades remanescentes de quilombos,
localizadas nas áreas urbana e rural da maioria das unidades federativas. Vamos lá para a página 14. Vejam aqui na página 14. No dia 20 de novembro é comemorado o Dia Nacional da Consciência Negra. A data marca a morte de Zumbi de Palmares, que era um grande líder do Quilombo de Palmares, que lutou pela liberdade dos escravizados e se tornou um dos nomes mais importantes da resistência à escravidão. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso? Então, vamos ver aqui um documentário sobre o Zumbi dos Palmares, o que era o Quilombo de Palmares. Hoje, o negro brasileiro tem consciência de seus direitos e luta pela igualdade. Essa força foi conquistada ao longo dos séculos, desde o dia em que um líder guerreiro entregou a própria vida para conquistar a liberdade. A história heróica de Zumbi dos Palmares representa a bravura e a tenacidade do povo negro e é um símbolo da resistência contra a submissão. No início do século XVII, Recife era o porto de saída do açúcar, maior riqueza do Brasil naquela época, para a Europa. Todo o Nordeste vivia de plantar e colher cana. Mesmo quem não tinha engenhos, como os criadores de gado e os comerciantes, dependia indiretamente do açúcar, pois precisava vender seus produtos ou serviços aos agricultores. O tráfico de escravos entre o continente africano e o Brasil foi talvez um dos melhores negócios do período. O modo com que aquilo será feito levou, evidentemente, a uma sofisticação muito grande nas negociações e no comércio. Mas, por outro lado, propiciou também o exercício de uma das maiores crueldades feitas contra o ser humano no mundo. Mesmo em alguns países da Europa, a escravidão era comum naquela época. E nas culturas de açúcar brasileiras, onde era preciso muita força de trabalho, a escravidão parecia ser a única solução possível. Primeiro, os colonos tentaram submeter o índio, capturado na região ou comprado dos bandeirantes. Mas eles não se adaptavam bem ao trabalho, produziam pouco e, em geral, morriam logo depois de aprisionados. O passo seguinte foi a importação de negros africanos, que, embora mais caros, trabalhavam melhor. Quando começaram a chegar os primeiros carregamentos de escravos da África, os senhores de engenho passaram a visitar Pernambuco. Antes de começar o leilão, examinavam homens, mulheres e crianças como se fossem animais à venda. No final do século XVI, escravos que fugiam dos engenhos de Pernambuco começaram a ir para a Serra da Barriga, zona afastada do litoral, entre o atual estado de Alagoas e o de Pernambuco. O solo era fértil e a vegetação abundante. Havia extensos palmeirais e, por isso, os negros que ali se estabeleceram passaram a chamar a região de Palmares. Uma pequena aldeia começava a nascer. Tornou-se uma das maiores comunidades de fugitivos do mundo. Mais de 30.000 pessoas no auge. Foi dividida em inúmeros mocambos ou aldeias, nas quais reinventaram cultura e identidades de seus ancestrais. Resistiram às tentativas de invasão das tropas portuguesas e holandesas. Palmares se tornou uma ameaça para os senhores de engenho, que organizaram as entradas, expedições de captura aos quilombolas. Os quilombos também se espalharam por Sergipe, Espírito Santo e Rio de Janeiro. No século XVIII, surgiram outros nas capitanias de Goiás, Mato Grosso e principalmente Minas Gerais. Gangazumba foi aquele que deu a conformação mais largo alcance no plano da política para o chamado Quilombo dos Palmares. O que é que ocorre? Nas negociações realizadas entre Gangazumba
e o Reino de Portugal ocorreram traições, podemos dizer assim. Ou seja, acordos que foram firmados não foram cumpridos. E isso começou a desgastar a liderança de Gangazumba perante os quilombolas. Zumbi surgia como grande guerreiro. Seu nome e sua coragem começavam a virar lenda. Vários governadores de Pernambuco tentavam acabar com Palmares, dentre eles Pedro de Almeida. Para ele, mais do que a extinção do quilombo, interessava a submissão dos negros ao governo. Chegou a propor um tratado de paz que oferecia, em troca da lealdade à coroa, o reconhecimento da autonomia de seus habitantes. Gangazumba aceitou a proposta do governador, mas Zumbi não concordou. Para ele, não se tratava somente de viver livre, mas também de libertar os que ainda estavam escravizados. Muitos negros ficaram contra Gangazumba e envenenaram o velho rei. Assumiu em seu lugar Zumbi, o líder guerreiro que defendeu Palmares e levou o quilombo a terríveis batalhas. O novo governador, Aires de Souza Castro, espalhou por todas as vilas ordens para que Zumbi se entregasse com seus homens. Mas ele resistiu por anos, desvencilhou-se com poucas armas e muita estratégia. Outros comandantes também tentaram prendê-lo, mas não conseguiram. O bandeirante Domingos Jorge Velho comandou a última batalha, que aconteceu na madrugada de 6 de fevereiro de 1694. Depois de um cerco de 3 anos e uma batalha de 22 dias, a luta chegou ao fim. Zumbi conseguiu fugir, mas cerca de um ano depois, foi encontrado em um esconderijo. O grande guerreiro resistiu até a morte. Por mais que a notícia se espalhasse, os escravos não acreditaram e cantaram pela sua ressurreição. Zumbi se transformou num símbolo tão poderoso que ele gerou também várias versões sobre a sua morte. A versão que nós temos é que a versão mais corrente dentro do movimento negro e a mais aceita dentro do movimento negro é que ele foi assassinado em luta. General Negro dos Palmares, grande líder dos quilombolas, lutou e morreu pela defesa e pela liberdade dos seus irmãos negros. 20 de novembro é considerada a data oficial da morte de Zumbi e se comemora o Dia da Consciência Negra. Por simbolizar a libertação do negro brasileiro, Zumbi é considerado um dos construtores do Brasil. Salve Zumbi Rei! Então, esta é a história, né, do Zumbi de Palmares, que foi o líder, né, do quilombo de Palmares, que lutou pela liberdade, então, dos escravizados e se tornou um importante nome, né, da resistência à escravidão. Vou só terminar aqui esse pedacinho que fala aqui, ó, com base no mapa a seguir, resolva as atividades propostas. Aqui nós temos um mapa do Brasil com unidades remanescentes de quilombos. Vejam que aqui, ó, tem a quantidade, né, de quilombos que existem em cada unidade federativa, certo? Ali diz assim, marque V nas afirmativas verdadeiras e F nas falsas. Em todas as unidades federativas brasileiras há comunidades de quilombos? Vocês vão observar o mapa lá atrás para ver se é verdade ou não. Bahia e Maranhão são as unidades federativas com maior número de comunidades remanescentes de quilombos. Acre, Roraima, Distrito Federal são unidades federativas onde não há comunidades remanescentes de quilombos. As unidades federativas que apresentam o menor número de comunidades de quilombolas são Amazonas e Roraima. Então vocês vão ver no mapa lá e responder aqui. Aqui na 2 diz para vocês pesquisarem na unidade federativa onde vocês moram se existe comunidades remanescentes de quilombos.
Se existir, quantas são? Unidade federativa, então, no nosso estado. Quantas comunidades remanescentes de quilombos, tá? Pesquisar em livros, sites, como é a vida dos moradores de comunidades de quilombolas no Brasil. Registre as informações nas linhas a seguir, participe de um debate que o professor vai propor sobre o assunto. Então, vocês vão fazer essa atividade aqui, mas a gente daí vai debater quando tiver uma aula ao vivo, que a gente consiga, né, falar então sobre os quilombos, sobre o que vocês encontraram aqui. Vocês vão fazer de tarefa e vão postar então a página 15 da apostila de geografia como tarefa para esta semana, então, para comprovação, ok? Então, façam a tarefa referente ao que vocês assistiram, que vocês viram ali nas páginas anteriores, para poder postar lá, então, no Positivo. E até a próxima aula.